A dor crônica afeta milhões de pessoas, né? Mas e se a gente pensar que uma das ferramentas mais poderosas para lidar com ela não é um remédio nem uma cirurgia, mas sim a comunicação? Vamos mergulhar nessa ideia de que a escuta pode de verdade ser a cura. Para começar, vamos pensar numa situação que está no centro de todo esse debate. O que acontece quando a dor que uma pessoa sente simplesmente não aparece em exame nenhum? Nenhum mesmo. Pois é. Para muita gente, é aí que começa uma jornada longa, sabe? Cheia de frustração. Mas e se a solução não estiver em mais tecnologia, em mais aparelhos, mas sim na comunicação? Pode acreditar, o jeito que a gente fala e principalmente ouve sobre a dor, isso pode mudar absolutamente tudo. Então, vamos começar pelo ponto de vista de quem sente essa dor. A primeira parte do que vamos ver hoje é sobre a dor que ninguém vê. É exatamente sobre essa desconexão, que é super frustrante, quando o sofrimento é real, mas os exames insistem em dizer que está tudo bem. E olha só que ponto central. Para quem vive com dor, ser acreditado é o primeiro grande passo para a melhora. Ter o sofrimento validado, sabe? Quando a pessoa finalmente sente que a dor dela é levada a sério, aí sim, o caminho para ficar bem começa a se abrir. Ok, agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado da consulta, o lado do médico. Esse é o dilema do médico. Afinal de contas, por que é tão desafiador, até mesmo para os melhores profissionais, lidar com a dor crônica? Por trás daquela postura profissional existem muitos desafios internos. Tem uma sensação de frustração, de impotência, o medo de não conseguir curar o paciente, ou pior, o medo de deixar passar alguma doença grave. E tudo isso fica ainda mais forte por causa do que a gente chama de filtro biomédico, que é basicamente o treinamento que foca quase 100% em causas físicas e acaba ignorando as pistas emocionais e sociais que o paciente está dando ali. E esse filtro, claro, nos leva direto para o próximo ponto: as falhas na comunicação. Vamos ver o que acontece quando a abordagem médica foca só no corpo e esquece de olhar para a pessoa como um todo. E aqui a gente vê um verdadeiro choque de dois mundos. De um lado, a abordagem focada só na doença, aquela busca sem fim por uma causa física, que muitas vezes acaba invalidando o paciente com frases do tipo "ah, isso é psicológico". Do outro lado, tem uma abordagem centrada na pessoa, que começa com o básico, validar o sofrimento. E aí o objetivo muda, não é mais a cura total, mas sim melhorar a qualidade de vida, a funcionalidade da pessoa no dia a dia. Beleza, mas então como a gente faz essa transição? A resposta é construindo pontes, em vez de muros. A grande sacada é mudar o foco da simples cura para a verdadeira conexão. E essa nova abordagem se sustenta em alguns pilares bem importantes. Primeiro, validar. Dizer eu acredito no que você está sentindo. Segundo, mudar a meta. Em vez de focar só em zerar a dor, o foco passa a ser em melhorar a capacidade de viver bem. E por fim, ouvir de verdade. Mas não é só ouvir as palavras, é prestar atenção em como elas são ditas, especialmente nas metáforas que as pessoas usam. E falando em metáforas, olha só este exemplo, que é muito poderoso. Um paciente, para descrever a dor que sentia no pescoço, disse exatamente isso. Doutor, é como se eu tivesse um menino pendurado no meu pescoço. Aí fica a pergunta, né? Será que essa dor é só no pescoço mesmo? Ou será que é sobre o peso da vida que essa pessoa está carregando? De repente, a consulta muda de nível. Explorar essa imagem abre uma porta gigantesca para entender o estresse, as sobrecargas, coisas que nenhum raio-x no mundo conseguiria mostrar. Ok, muito legal na teoria, mas e na prática? Como a gente faz isso? Quais são as ferramentas concretas que podemos usar para promover essa mudança na comunicação? Pois bem, existe uma nova caixa de ferramentas para isso. Ela inclui coisas como investigar a tal agenda oculta, sabe? Aqueles medos e expectativas que a pessoa não fala abertamente. E também a prática de tomar decisões em conjunto. Mas vamos focar em uma técnica específica, que é incrivelmente eficaz, o método Teachback. A lógica do Teachback é genial, de tão simples que é. Funciona assim. Primeiro, o profissional explica o plano de tratamento. Depois, ele pede para a pessoa explicar de volta, com as próprias palavras dela, o que ela entendeu. E por fim, se tiver qualquer mal-entendido, qualquer dúvida, já se corrige ali na hora. Simples assim. Isso garante que todo mundo está na mesma página. E com isso, a gente volta para a ideia central de toda esta nossa conversa. A escuta, por si só, já é um remédio. O impacto de uma comunicação com empatia é realmente transformador. E aqui tem um ponto que precisa ficar muito claro.
Ouvir e validar o sofrimento de alguém não são soft skills, sabe? Não são um extra, um bônus no atendimento. Elas são, na verdade, intervenções médicas poderosíssimas. Tem um efeito terapêutico real, que dá para medir no bem-estar de quem está sofrendo. Quando se adota esse tipo de abordagem, não são só os resultados clínicos que mudam. O mais importante é que isso pode restaurar a dignidade e a qualidade de vida de uma pessoa. É um impacto que vai muito, mas muito além das paredes de um consultório. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. E se a escuta for, na verdade, a tecnologia médica mais avançada que nós temos? Talvez a ferramenta mais poderosa da medicina não seja uma máquina de ressonância de última geração, mas sim a nossa capacidade, tão humana, de se conectar e finalmente de compreender o outro.